Shalom, shalom pessoal, vamos para o nosso estudo diário e semanal da Parashá, à luz da sabedoria todo dia, com instruções e ensinamentos do nosso Rebbe de Lubavitch. E nós vamos para a quarta Parashá de Devarim, do livro de Devarim, a Parashá Re'eh. A Parashá Re'eh, a devoção a Deus. A quarta Parashá do livro de Deuteronômio prossegue com o segundo discurso de despedida de Moshe ao povo judeu. Moshe começa urgindo o povo a ver, Re'eh em hebraico, que Deus lhes deu a escolha entre a vida de bênçãos e a outra de maldições, e que a opção entre elas depende de cada um. Na primeira leitura, lá em Deuteronômio 11, 26, 12 e 10, falou sobre ver e crer. Moshe exortou o povo judeu a reconhecer que Deus lhe oferece a escolha entre o bem e o mal. Dependendo da escolha que fizerem, o resultado será uma vida de bênção ou de maldições. Ver e crer. Moshe disse ao povo judeu em nome de Deus: Vejam hoje, eu coloquei diante de vocês uma bênção e uma maldição. A maldição divina é, na verdade, uma bênção grande demais para ser revelada em nosso mundo limitado, e por esta razão deve vir disfarçada de maldição. O nosso desafio é vê-la através dessa perspectiva, em vez de cair no erro de nos aborrecermos com Deus. Assim, a dor e a negatividade existem para nos dar a possibilidade de livre escolha, o livre-arbítrio. Por sua vez, o livre-arbítrio existe para nos possibilitar merecer e obter recompensa por nossas decisões corretas, de modo que não precisemos nos sentir indignos das bênçãos que Deus nos outorga. Quando reconhecemos que o mal existe inclusivamente para nos dar a liberdade de rejeitá-lo, a luta contra ele torna-se muito mais simples. Essa foi a primeira leitura. Eu vou fazer uma abordagem rápida, porque ontem eu não tive como publicar o vídeo, e aí eu vou juntar as duas leituras rapidinho para a gente ter uma sequência durante a semana, tá bom? Então, a primeira leitura Moshe fala sobre ver e crer. Ela fala sobre a questão da escolha entre a bênção e a maldição. A maldição em si não é uma maldição, porque ela é uma bênção disfarçada. Os sábios nos ensinam que não há mal nenhum que desça dos céus. Então, o nosso desafio aqui é vê-la através dessa perspectiva e entender que a dor e a negatividade existem para nos possibilitar o livre-arbítrio. Então, quando nós temos essa possibilidade de escolha do livre-arbítrio, nós vamos receber a recompensa quando nós escolhemos, quando nós decidimos estar optando por decisões corretas. Então, nós seremos dignos das bênçãos de Hashem. O mal, entre aspas, ele existe para que possamos rejeitá-lo e vencer a luta de maneira mais simples. Quando nós temos essa concepção do que é o mal em si, que ele realmente não existe, porque nós vimos que não existe nada de mal que desça dos céus, então em si ele é uma bênção muito elevada, só que de uma maneira disfarçada, mas quando a gente consegue ter em nossas mãos esse livre-arbítrio e nós conseguimos vencer essa luta escolhendo as coisas mais dignas que estão diante de nós, então elas com certeza elas vão se transformar em bênçãos, porque nós resistimos esse mal disfarçado. Então, na segunda leitura, a segunda leitura está lá em Deuteronômio 12, de 11 a 28. E ela fala sobre o seguinte: Moshe ordenou ao povo judeu a erradicar da terra de Israel todos os sinais de idolatria. Em seguida, ele mandou estabelecer um lugar central para os ritos sacrificiais, o que depois se tornaria o templo da cidade de Jerusalém. Disse ainda que, apesar do sangue dos sacrifícios ser consumidos por Deus no altar, os judeus não deviam ingerir sangue animal quando comessem carne. A aspiração da alma. Moshe disse ao povo judeu que, quando comessem carne, deveriam ser fortes e não consumir o sangue. Como a vitalidade do animal está no sangue, poderia parecer que consumi-lo a fim de usar vitalidade e energia para objetivos sagrados seria uma ação louvável no sentido de refinar o mundo material. É necessário, portanto, distinguir entre a carne e o seu sangue. A carne representa o próprio mundo material, do qual somos capazes de desfrutar de forma sagrada.
Metaforicamente, mastigando o bem, depurando à medida que se incorpora ao organismo, o sangue, por sua vez, ao simbolizar a própria vitalidade e entusiasmo da vida, não pode ser desfrutado por si só, porque é impossível experimentar o puro deleite de forma altruísta e sagrada. Assim sendo, o sangue pode ser oferecido no altar como parte de um sacrifício, porque aí sim tem como único propósito a santidade e é elevá-lo a Deus. Mas, se o uso do sangue faz parte do simples ato de comer, isto é, se tem como único objetivo a preservação e o enriquecimento da vida do próprio corpo, então deve ser evitado. Devemos aspirar e ficarmos entusiasmados unicamente com relação a assuntos relacionados com temas sagrados, em vez de o fazermos em relação a assuntos exclusivamente materiais. Essa segunda leitura, ela fala sobre a aspiração da alma. Então, Moshe aqui, ele está ordenando ao povo judeu a erradicar a idolatria. É o primeiro passo que ele orienta nessa segunda. Bom dia, Cassinha. Então, Moshe ordena ao povo judeu a erradicar a idolatria. Esse foi o primeiro passo, né? A primeira orientação que ele deu. A segunda foi estabelecer um lugar central para os ritos sacrificiais e que eles não deveriam ingerir sangue animal na alimentação. Mas tem uma observação, né? Ele aqui ainda fala que eles deveriam ser fortes. Ou seja, não era algo tão simples assim, porque se alguém dá orientação para você sobre algo específico e diz que é para você ser forte, porque aquela pessoa entende bem do que está falando e que realmente por trás da decisão existem coisas que iriam impulsionar você querer sempre aceitar aquilo daquela maneira. E aqui Moshe está sendo bem enfático, né, quando ele diz que o povo judeu precisaria ser forte. Então a gente entende que a vitalidade do animal, ela está onde? Ela está no sangue. E o sangue desses animais, eles só poderiam ser utilizados para ser oferecidos no altar, como parte de um sacrifício. Por quê? Porque o propósito, quando esse sangue era levado até o altar, era a elevação, era a santidade a Deus. Então não tinha nada material. Mas usá-lo como um ato material do corpo, ou seja, ingerir a ponto de você querer ter uma força superior maior, porque você está ingerindo a vitalidade daquele animal, isso sim deve ser evitado. Somente com o objetivo sagrado o ser humano deve sentir-se entusiasmado em fazer tais práticas. Então aqui a orientação de Moshe é para que as aspirações da alma seja realmente com propósitos espirituais, é de que entendam, de que vivam, de que busquem a santidade, a elevação, né, das centelhas desse mundo com propósitos de santidade, com propósitos espirituais e não propósitos carnais, porque quando a gente quando a gente se prende no material, então nós estamos bastante distantes do eterno e cada vez mais fica difícil, fica complicado de você quebrar aquele potes, quebrar essas cascas e transformar essas centelhas. Mas quando você entende que o propósito de tudo no mundo é tornar o físico espiritualizado, então tudo fica mais fácil. E aqui uma das orientações é justamente essa, que o povo judeu deveria ser forte ao ponto de não permitir que esse ato do sangue deixasse de ter uma utilidade com o propósito de elevação espiritual, que era oferecido no sacrifício, para ter um propósito carnal, propósito físico, que no final das contas, se essa fosse a escolha, iria estar desvirtuando completamente o propósito da utilização desse sangue. Então, nós devemos procurar forças, nos espiritualizar através da nossa conexão com Hashem, e não através de nenhum ato físico, muito menos ingerindo sangue de animal, que é onde encontra-se a sua vitalidade, a sua vida. Então, que possamos a cada dia escolhermos estar elevando o material, né, para o físico, a ponto de fazermos boas escolhas. Que Hashem nos fortaleça, nos conceda a sabedoria do alto dos céus,
para que as nossas escolhas sejam sempre voltadas para a elevação espiritual, não só nossa, mas de toda a humanidade. Gratidão por esse estudo. Shalom, shalom. E até o próximo.